Olá, amigos. Estamos começando mais um Memória.doc pela TV Assembleia, a Imagem da Cidadania. E hoje, mais uma vez, trazendo aqui o nosso programa, a professora Regina Célia Gonçalves. Ela é autora desse trabalho, Guerras e Açúcares, Política e Economia na Capitania da Paraíba, 1585 a 1630. Um estudo belíssimo. E o livro também, olha que capa bonita, não é? Não é bonita? Muito bem, mas muito melhor e mais bonito será o relato aqui da nossa professora da Universidade Federal da Paraíba, do curso de História, que vai falar sobre guerras e açúcares. Professora, primeiro a minha curiosidade, por que que uma paulista sai daquelas bandas e vem para o lado de cá e cisma de desenvolver um trabalho tão bonito sobre a história da Paraíba? Essa é uma pergunta facílima de responder. Porque eu era paulista, mas agora eu sou paraibana. Ah, sim, meus parabéns. Muito obrigado ser... pela parte que me toca. Eu escolhi ser paraibana, eu já moro aqui há 36 anos. Ah, é mesmo. Né? Então, embora eu não tenha raízes fincadas aqui, por um acidente de destino, eu acabei me mudando para cá muito nova. E aí fiz a faculdade aqui, né? Fiz o curso de História aqui na Universidade Federal da Paraíba e sempre fui professora de História desde então. E eu sempre tive uma preocupação muito grande em entender o mundo, né? Entender a realidade e entender, portanto, a Paraíba. Né? E foi por isso que eu me interessei muito pela história da Paraíba. Eu acho que a gente, para entender o mundo em que a gente está, a gente precisa entender o lugar em que a gente vive. Né? E todos os meus estudos como historiadora, desde que eu me formei, sempre tiveram um foco muito grande na história local. Então, durante muito tempo, trabalhei com história dos municípios, né, história do Ingá, de Cabedelo, Pedras de Fogo. A gente tem uma série de livros em parceria com outras colegas da Universidade e do Magistério Público Estadual. E ao longo da minha formação acadêmica, eu fui, tanto no mestrado quanto no doutorado, me dirigindo a essa cena, né? Entender a história da Paraíba. Eu estive lendo esse livro, inclusive a curiosidade de observar como a senhora penetra realmente na história da Paraíba, sobre a história da Pedra de Ingá, aquilo é muito bonito, né? Eu digo, mas essa paulista é uma danada mesmo, ela sabe mais coisa do que eu, que sou paraibano. Aí eu pergunto, esse seu trabalho, o tema Guerras e Açúcares, o fato principal da conquista da Paraíba foi, consequentemente, essa luta pela produção de açúcar, do açúcar nesta terra? Na verdade, Guerras e Açúcares por quê? A tese tenta, porque esse livro, na verdade, é a publicação da minha tese de doutoramento em História Econômica. O meu objetivo inicial era entender como foi montada a economia canavieira, a economia açucareira na Paraíba. Porque existem vários estudos sobre a economia canavieira em Pernambuco, em outras áreas do Brasil, na época colonial, e da Paraíba a gente não tinha um estudo mais sistêmico. Então, eu fui buscar isso. Só que quando eu comecei a levantar documentação sobre a economia açucareira, eu percebi que havia uma discussão anterior que era mais importante, ou era fundamental. Era entender como que essa terra tinha sido incorporada ao domínio português. E aí eu encontrei a guerra. Eu encontrei a guerra contra os senhores da terra, que eram os potiguara. Né? Então, daí vem o Guerras. Né? Na verdade, Guerras depois os açúcares. O açúcares. Né? Porque a guerra contra os potiguara, a guerra contra os franceses, foi que determinou, né, a vitória nessa guerra foi que determinou o início da economia açucareira aqui. E depois do início da colonização portuguesa, nós temos uma outra guerra muito importante, que é a guerra contra os holandeses, que já acontece a partir de 1630, que não está nesse estudo, né, eu pretendo continuar a fazê-lo. E a senhora, no livro é que fala, né? Que pretende. Já menciono, pretendo. Estou tentando escrever, é meio complicado, mas está em andamento. E uma outra guerra muito importante, que é a guerra pela conquista do que hoje nós chamamos sertão, que é a região do semiárido, que só foi conquistada mesmo pelas forças coloniais no século XVIII. Até o final do século XVIII ainda existe resistência indígena no sertão. Né? Então a guerra que a gente chama na historiografia de Guerra dos Bárbaros, que era como os portugueses se referiam aos povos do sertão naquele momento, né? Que aí já não são os povos tupi, que são os do litoral, como os potiguara, são os chamados povos tapuia,
Os Cariri, Tapuia, os Tarairiú, os Corema, os Icó, né, que são todos povos do sertão. Semiárido. Então, a senhora não adentrou muito historicamente por lá, não? Porque é um outro recorte cronológico, é um outro será um outro livro? Tomara, tentarei, né? Quem sabe? Se der tempo nessa vida, quem sabe? Mas vai dar tempo, sim, com certeza. Mas o que eu queria destacar, na verdade, nesse trabalho, é que toda a história da formação da Paraíba foi uma história calcada numa guerra permanente, desde os anos, de meados do século XVI, desde 1560, mais ou menos, até o final do século XVIII. Quer dizer, quando a senhora pensou em ver a Paraíba pelo lado econômico, etc. e tal, encontrou primeiro as guerras na pesquisa. E para que acontecesse esse estudo na Paraíba? Essas guerras foram motivos para, digamos assim, a tomada de áreas, de terrenos dos indígenas, sim, para, consequentemente, a continuidade desse projeto econômico? Com certeza, porque o que representou a conquista da Paraíba e a formação da capitania da Paraíba? Representou a segurança da principal área econômica da colônia, que era a capitania de Pernambuco. Sim. Então, a várzea de produção de açúcar em Pernambuco, do rio Capibaribe, do rio Peberibe, daquela região do Igaraçu, né, estava ameaçada, começou a ser implantada lá em 1530, aqui a conquista é em 1580, década de 80, né, 50 anos depois. Essa área começou a ser ameaçada pela presença dos potiguara. Né? Lá, na verdade, foi destruída a população caeté, que eram os senhores daquela terra. Os caetés. Os caetés, exatamente. Pernambuco, né? Em Pernambuco. Eles foram destruídos e, a partir daí, né, os potiguara, que habitavam, né, que ocupavam essa região, do rio Paraíba até o rio Jaguaribe, no Ceará de hoje, é uma região extensíssima. Né? Eles iam até o Ceará? Até o Ceará. A costa norte do Brasil, que naquela época essa costa era chamada Costa Norte, sim, essa costa norte era toda de domínio dos potiguara. Então, quando os potiguara veem o que acontece em Pernambuco com os caetés, inclusive eles participaram dessa guerra contra os caetés, que eles eram inimigos tradicionais, os potiguara ajudaram os portugueses a derrotar os caetés, e depois os portugueses se voltaram contra os potiguara e começaram a empurrar os potiguara para o norte. E por que os portugueses fizeram isso? Porque, veja, aí é que está a questão. A expansão, a monocultura canavieira, ela é realizada, e era muito lucrativa naquela época, com extensão de terra. Sim. Então, uma das bases da agricultura canavieira é exatamente o latifúndio. Aumentar a extensão de terra para aumentar a lucratividade. Aí foi aí onde eles começaram a empurrar os índios. Exatamente. Pela capitania de Itamaracá, né, até a região de Goiânia, por exemplo, aquela região do Vale do Tracunhaém. Sim. Ali em Goiânia já havia engenhos instalados dentro do território potiguara. Um dos episódios mais famosos da história da Paraíba, famoso entre aspas, é justamente o chamado Massacre de Tracunhaém, que foi um engenho que foi destruído pelos potiguara. Mas por quê? Porque ele estava enclavado dentro do território potiguara. E não era o único, havia outros engenhos menores dentro do território potiguara. Então, a partir daí, os potiguara percebem que, se não reagirem, vão ter o mesmo destino que os caeté tiveram. E eles começam a pressionar Pernambuco, né, pressionar a capitania de Pernambuco. Então, a conquista do rio Paraíba, derrotar os potiguara, era absolutamente fundamental para que se garantisse a segurança da produção de açúcar em Pernambuco e se expandisse essa produção. Então, foi essa grande vitória que os portugueses obtiveram em 1585. Sei. A primeira vez que os potiguaras são derrotados. Nesse momento é quando a senhora falava ainda há pouco comigo, antes do início do programa, foi nesse momento onde começaram os portugueses a querer dividir os potiguaras e começava a surgir a figura do índio Tabajara, não? Foi aí? Não exatamente começava a surgir a figura do índio Tabajara, mas o que os portugueses fizeram de uma forma extremamente competente? Essa era uma estratégia política, mais do que uma estratégia de guerra, era uma estratégia política, que rapidamente os representantes do rei, da coroa aqui no Brasil, perceberam que era fazer o seguinte, dividir. Esses povos indígenas, todos da costa, eram povos que tinham uma tradição de guerra, uma tradição ancestral muito forte. E rapidamente os portugueses entenderam que podiam usar essa tradição a seu próprio favor. Então eles trabalhavam pela fragmentação desses povos. Então, assim, você é meu inimigo,
o português vinha, se aliava a você, porque o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Mas eu vou conversar com isso mais a miúdo e daqui a pouquinho, porque eu quero dar um intervalo para tomar um pouquinho d'água e voltamos daqui a pouco.